Oi, pessoal, tudo bom? Então, só para lembrar que esse canal, a princípio, ele foi criado exatamente para auxiliar as nossas aulas, tá? A gente nessa mudança toda e ainda se adaptando à questão da nova plataforma, eu confesso que também estou me adaptando, e então eu pensei em criar um canal onde eu armazene os meus vídeos e vocês tenham acesso. Algumas pessoas me perguntaram: por que que não manda o vídeo na íntegra? Quando eu mando o vídeo na resolução do celular, ele fica muito mais pesado, ele requer muito mais dados de vocês. E quando vocês acessam a partir do YouTube, fica mais fácil, né? É mais leve, é como se fosse uma pequena conexão. Se você não tem dados móveis para fazer isso, procura um lugar onde você tem Wi-Fi. Não é tão difícil encontrar alguém que tem um Wi-Fi. E aí você vai assistir às aulas. Sei lá, vamos pensar em algumas resoluções, vamos pensar em alguns. Não só focar nos problemas, mas pensar em algumas soluções, né? Isso é muito importante. É, com relação a. Sim, outra coisa, eu não sei como vai funcionar a plataforma na hora da aula, por isso eu já estou me antecipando para a gente ter uma degustação do tema que a gente quer abordar. E eu vou passar para vocês um documentário que eu acho muito legal. Eu já passei em outras turmas de saúde pública, muito interessante. Eu acredito que vocês vão gostar bastante, vai somar muito para vocês, tá bom? Estão me perguntando sobre o meu sistema de avaliação. Gente, meu sistema de avaliação não é o tradicional, tá? O tradicional seria a gente marcar 3 avaliações. Então, fazer uma prova um dia, e aí nesse dia da prova eu não vou querer saber se você está bem ou não está, se você está com problema em casa ou não está, se você sofreu um acidente ou não, se você está com Covid ou não. Eu vou querer a sua nota acima de 7, não é? E se você não tiver uma nota acima de 7, é um valor insatisfatório, ok? E eu não vou considerar toda a sua história. O que está valendo para mim é aquela nota, ok? É quando a gente começa a avaliar aluno por participação, por presença, por trabalho, por expressão. Eu pelo menos avalio assim por expressão, né? Eu tenho de certa forma uma habilidade para estudar e interpretar a linguagem corporal. Então, se eu posso te avaliar em tudo isso, eu posso prever mais ou menos o seu perfil no futuro como um profissional. E esse então é o resultado da minha avaliação, tá? Então, eu avalio dessa forma. E teve algumas pessoas que reclamaram com a Maíra sobre essa avaliação, e eu falei para a Maíra que eu não tenho nenhum problema em dar 10 para todo mundo, tá? Até uma das pessoas que foi reclamar com ela sobre a avaliação: Maíra, minha nota estava muito baixa. Eu falei assim: Maíra, não esquenta a cabeça e coloca 10. Vai lá, eu já dei a chamada, vai lá e coloca 10. Não tem nenhum problema não, porque se aluno não quer passar por essa por esse funil que vai torná-lo mais excelente, manda 10. Assim, se você consegue se contentar com um 10, então meus sentimentos. Eu não me contento, eu quero mais, né? Não é uma nota, né, um valor numérico que vai definir quem você é, com a sua história, o seu perfil, as possibilidades, as suas fraquezas e as suas forças, ok? Então, é pensando nisso que eu avalio vocês. Então, cada atividade feita no final da aula, para mim, vai valer ponto de empenho, e ao ler eu vou conhecer um pouco mais de vocês. Eu estou lendo o que vocês têm de teórico, literalmente de matéria, e eu estou lendo também a forma de vocês verem o mundo, que vocês escrevem isso. Vocês pensam que não, mas vocês escrevem a forma de vocês verem o mundo. Então, isso eu estou interpretando. E nessa interpretação eu tenho uma soma total, tá? É assim
que eu avalio. É dessa forma que eu avalio. Agora, professora, a gente não gosta dessa avaliação. Tá bom, eu posso até dar 10 para todo mundo. É mais fácil para mim dar 10 para todo mundo. Todo mundo vai ficar feliz, mas vai ficar enganado. E eu não quero enganar vocês. Eu quero poder dialogar com vocês. Eu quero poder cooperar para que vocês melhorem. Quando um aluno fala assim, porque fulano que fez isso, fez X, Y e Z, recebeu X. E eu que fiz Y, X, Z e A, eu recebi isso. Isso é comparação. E quando a gente faz comparação, a gente pode transformar o nosso plantão num inferno. Porque a gente não foca no nosso trabalho, mas no outro. Vocês estão entendendo? Então, minha forma de ver é um pouco diferente. Eu avalio um pouco diferente. Eu tenho conversado com a Maíra sobre isso, como ela acha que eu tenho embasamento científico para esse tipo de avaliação, ela aceita, entendeu? Mas eu confesso que ando muito cansada, tá? Eu tô com uma semana de tratamento para uma alergia, que eu não sei o que que é, eu estou num novo momento com uma outra atividade e estou cansada. Não tenho muita paciência para esse tipo de questão, não. Então eu falei, ó, você quiser coloca 10. E se quiser todo mundo, Silene, eu não quero estudar não, quero 10. Tá bom, eu dou 10 para vocês, não tem problema. Eu tenho problema com a minha consciência, mas hoje eu entendo que nem sempre a gente consegue mudar o mundo, né? A gente tenta, tá? Então, a minha avaliação é dessa forma. Então, quando vocês verem uma nota, tem a ver, mas Silene, você nem está convivendo com a gente, mas pensem em vocês que não dá para avaliar comportamento só em olhar vocês, só em ouvir a voz de vocês, o tom de voz fala, a forma do olhar, a direção dos olhos, os gestos, a entonação, a conversa durante a semana, porque a maioria de vocês mantém contato comigo durante a semana. Tudo isso, para mim, é fonte para avaliação. Tá ok? Então, eu quero deixar isso claro para vocês e vamos para frente. Quando a gente começa a falar, vamos agora para o assunto, né? História de saúde pública. Se alguém não conseguiu enviar, eu não estou olhando agora para a plataforma, tá? Se alguém não conseguiu enviar o trabalho nem por plataforma, nem pelo meu e-mail, favor enviar. Eu já falei com a escola, foi sugestão do Felipe que eu colocasse data, né, período para entrega de trabalho, mas isso me estressou muito, isso trouxe muito problema, porque todos os alunos terão algum problema um dia e não conseguirão entregar o trabalho a tempo, não é verdade? Então eu vou isso aí, por isso que é melhor eu não ficar avaliando simplesmente por uma nota. Estão entendendo? Porque se eu depender desse trabalho que é entregue no tempo certo dentro da plataforma, muitas vezes eu não vou ter, né? Então, eu crio outras formas de avaliação também. Mas só o fato de um aluno falar assim, professor, hoje eu não posso assistir porque eu estou no trabalho, para mim isso aí gera pontuação, porque é comunicação, né? É comunicação. Ou uma pessoa que nunca assiste, nunca aparece, eu tô com a chamada, eu tô vendo vocês na tela, eu tenho o nome de vocês, alguns não têm nome, mas eu já conheço, né? Mas a maioria tem um nome na tela, então eu sei quem está presente e quem não está. As expressões, às vezes eu vejo vocês olhando quando a gente consegue olhar na câmera, né? E algumas vezes eu vou pedir para vocês olharem na câmera, quando eu consigo ver na câmera o olhar de vocês, expressam muita coisa para mim, falam muito para mim quem são vocês. E eu consigo imaginar um pouco quem serão vocês, tá? E é dentro desse princípio que eu faço a avaliação, tá? É diferente, professora, sim, é diferente, tá? É diferente. Eu acho injusto avaliar um aluno só por 3 notas, tá? Por 3 eventos. São 3 provas que eu faço e essas provas vão definir quem ele é e quem ele será. Eu
não concordo com isso. E assim, há muitos pensadores que já não concordam, já existe muito trabalho científico falando sobre isso. E é claro, quando for necessário fazer essas avaliações, a gente vai fazer. Quando é obrigatório, por exemplo, a gente vai fazer. Mas nesse momento que a gente está trabalhando à distância, eu prefiro abrir mão desses outros recursos, tá bom? Agora, se começarem a reclamar demais, eu vou me contentar em ser o professor tradicional, limitado e que não aceita nenhum tipo de inovação nas suas avaliações, tá bom? Se for necessário, eu farei, tá? Esquentou muito a minha cabeça. Outra coisa que eu queria falar. Então, conversando com a Maíra, vocês agora vão precisar, quando não conseguirem mandar pela plataforma, vocês precisarão enviar por e-mail, nunca mais pelo Zap, por e-mail, e eu vou passar para vocês o e-mail da escola, o meu e-mail que a escola criou, tá? Não vai ser mais o Sirlene Consultorias, não, porque o Sirlene Consultorias é o meu e-mail de estudo, é o meu e-mail de trabalho geral. Vocês sabem que eu faço outras atividades, eu presto consultoria, eu trabalho com beleza, eu trabalho com venda, eu trabalho com estética, eu faço um monte de coisa, né? Então, a escola criou um e-mail que é esse e-mail que a gente usa na plataforma. Então, eu nem sei de cor ainda. Eu vou ver ele de cor, acho que é Sirlene, instrutora, escola técnica, alguma coisa assim. Eu vou mandar para vocês e, se não conseguirem pela plataforma, vão mandar pelo e-mail. Porque quando a gente não consegue fazer todas as atividades via plataforma, a gente também não consegue fazer avaliações e fixar no mural da plataforma as avaliações, entendeu? Então a gente tem que ir aprendendo a trabalhar dessa. Eu tô tendo muita dificuldade. Tô falando para vocês, eu tô tendo muita dificuldade de trabalhar na plataforma. Tá sendo muito difícil, eu me supero em cada aula, tá? Por isso que eu também não aguento ficar, né? A gente está tentando, a gente está se esforçando, aí eu preciso ter certeza que os alunos também estão se esforçando, né? E aí a gente gasta esse tempo todo conversando, ok, sem problema nenhum. Eu quero também parabenizar os papais nesse próximo domingo. Eu não sei se eu tenho pais aí, né? Acho que o Marcos e o Bruno não são pais, né? Não sei. Mas eu devo ter mães que exercem a função de pais, né? Então eu quero parabenizar você que cria, que educa, que sustenta um serzinho, uma criança que você chame de filho, chame de sobrinho, chame como for. Mas se você tem essa função de criar, amar, educar e sustentar, você é pai. Você tem a função de pai. Então, a você eu dou meus parabéns, tá? Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, também vou estar perto do meu pai, né? E agora eu já gastei muito tempo, 13 minutos, falando sobre essas coisas, e eu vou tentar, o tempinho que resta aqui nesse vídeo, falar um pouco sobre a história da saúde pública a partir de 1900. A partir de 1900, e aliás, esse período, 1900, a gente começa coisas interessantíssimas, é quando de fato começa a ser escrito a saúde pública no Brasil, é quando começa a acontecer muita coisa legal, muita coisa interessante que vai determinar quem somos hoje, tá? Então, a gente começa a falar sobre isso, é, exatamente, a gente tem no início desse século, né? Desse século, no século XIX para o século XX, né? A gente tem esse ascender da ciência, tá? É o ascender da ciência, é quando se torna formal o conhecimento, quando a gente passa a ter escolas
de medicina, né? A corte traz isso quando o império se estabelece no Brasil, ele traz isso. Lembra que eu falei, traz seus médicos e logo em seguida começa a ter a escola de medicina. Essa escola de medicina é lógico, não é para plebe, é para os mais favorecidos. A princípio é para a própria corte, né? É para a própria corte. Então continua ficando a corte beneficiada com uma medicina de ponta, né? Medicina de ponta, acesso a medicamento de cunho tecnológico. Por outro lado, a gente tem a cultura, o conhecimento e o tratamento indígena, que a gente já falou, e a gente também tem o levantar das santas casas de misericórdia, que eram instituições filantrópicas, né, dirigidas principalmente por fiéis, por religiosos, e eles procuravam dar o melhor de si. Porém, eles não tinham tantos recursos. Então, algumas vezes, os tratamentos que eram feitos na Santa Casa de Misericórdia eram paliativos, eram tratamentos, não seria exatamente os tratamentos feitos entre os indígenas, mas seriam também tratamentos paliativos, os banhos, algumas coisas assim, e muitas vezes eles não tinham recurso, trabalhavam sem recurso. E se trabalhavam sem recurso, sem a tecnologia, sem a possibilidade de fazer exames, sem a possibilidade de clinicar devidamente, né? A corte tinha os seus privilégios. E é nesse período mesmo que a gente tem também a questão da a complicação, né? Agora a população crescendo e, na verdade, se juntando muito, a criação dos cortiços, a vinda de estrangeiros, a não preocupação com que a gente de saneamento básico, né? Não havia saneamento básico, não havia essa preocupação com a higiene, não se pensava que a higiene está relacionada à saúde, aí vem a proliferação grande de roedores e os cortiços, né, nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, ali no Porto de Santos, no Porto do Rio de Janeiro e aos arredores, onde as pessoas que vinham nos navios, né, às vezes ficavam por ali mesmo, quando começam a vir os navios com escravos, e a gente tem agora um aumento, uma incidência de febre amarela, e aí é necessário começar a fazer a quarentena. Lembra da quarentena? Quarentena com aquelas pessoas que chegam de navio. Só que em quarentena eles estão dentro do navio, estão no porto, estão aglomerados, e aquilo ali se torna mais sujo, prolifera mais doenças, na verdade, né? E agora precisa ter cuidado com os postos. Quando começa, então, ter a preocupação com os postos, pensar em saneamento, pensar em higienização, pensar em cuidado com as moradias próximas aos portos. E com a vinda com a vinda do Oswaldo Cruz, ele também começa a pensar na necessidade de cuidar com vacinas, porque a gente tem agora as doenças, a febre amarela, a gente tem a febre amarela, a dengue. Tem livros que falam da dengue, apesar que a dengue só tem um boom a partir de depois, bem depois que começa a falar sobre a dengue, né? Mas doenças transmissíveis, né, aparecem nesse momento, e agora eles precisam pensar em vacina. A primeira vacina administrada no Brasil foi contra a varicela, né? E aí essa vacina, ela foi obrigatória, obrigatória. Então as pessoas chegavam com polícia nas casas e obrigavam a vacinar, né? E aí a gente tem a revolta da vacina, que é o povo se dizendo contra essa invasão em domicílio.
né? Então a gente tem tudo isso aí que acontece e como a gente vê a população pouco provida de cuidado, começa então a criar os CAPs. Que são os CAPs? São essas fontes, essas caixas de aposentadoria, que as pessoas que estão trabalhando formalmente começam a ter um valor depositado, né? E elas passam a ter direito a cuidados, né? A atendimento de saúde. Naquele tempo não tinha segurança do trabalho, a prevenção de acidente. O que a gente tinha era a preocupação com manter o trabalhador produtivo. Então, ele tinha acesso a serviços de saúde porque ele era o trabalhador e ele precisava se manter produtor. Né? Então, a gente tem CAPES, eu acho interessante vocês estudarem sobre isso, vai lá, pesquisa, CAPS, CAPES, a gente também tem o IAPES, que é um outro momento, eu tenho o mesmo sentido, mas é o mesmo momento, e a gente tem o início, a organização do Ministério da Saúde. Tudo isso nesse século interessantíssimo, tá? A gente também tem surgindo nesse meio aí nomes interessantes, que são nomes de pesquisadores, de bacteriologistas, de pessoas que começam a estudar a partir das bactérias, né? E aí, então, a necessidade do saneamento. A gente tem o Louis Pasteur, né? Nós temos o Cacle, nós temos o Lister e temos outros ainda que eles começam a trabalhar na área de bacteriologista e eles dão esse enfoque à saúde pública, tá? A partir da presença deles, sim, muita coisa começa a ser percebido, muita coisa passa a ser cuidado. Aí, agora, saúde pública é uma questão relacionada não só ao corpo, mas também ao meio ambiente, tá bom? A gente tem alguns destaques aqui, ó, 2000, olha só, 1902, a gente tem o Oswaldo Cruz com a higienização nacional e combate à febre amarela, tá? É o foco dele. A gente tem em 1920 o Departamento Nacional de Saúde Pública, tá? Boa questão de prova, né? Carlos Chagas, a gente tem Carlos Chagas que se dedica ao combate à tuberculose, tá? A gente tem em 1921 a fundação do Rockefeller, o Instituto Rockefeller, que chega ao Brasil, essa instituição chega ao Brasil e ela passa agora a reforçar o trabalho de Carlos Chagas, tá? A gente também tem uma coisa muito interessante, que é a partir de 2000, tira 2000, 1926, que são os cuidados com o pré-natal, começa a valorizar a importância de cuidar da gestante, né? Nesse período tão interessante, ter esse cuidado, ter atenção, ter orientação a essas mulheres, tá? A gente tem em 1988 a formação da Constituição Brasileira. E na Constituição na formação da Constituição brasileira, a gente tem lá as cláusulas, né? Os artigos 197, 198, 199 e 200 que fala sobre a saúde, que a saúde é o direito de todos e dever do Estado, né? Fala a limitação, qual é a limitação e qual é a capacidade e obrigação do Estado com relação à saúde, né? Pensando que o Estado ele pensa em saúde de uma forma tecnológica, tá?
de uma forma tecnológica. Ele começa com essa visão de saúde pública, de saneamento, de cuidado dos portos, e aí depois ele começa a pensar em especialistas, em criar hospitais. Isso é a visão da corte, né? Criar hospitais, ter especialistas, ter medicamento, ter instrumentos. E a gente tem aquela outra corrente que diz respeito o que hoje a gente chama de atenção básica, tá? Do cuidado num todo, né? De uma forma completa. Então, a gente sempre vai ter essa divisão. E hoje em dia a gente entende que essas duas vertentes são importantes. É tanto importante você trabalhar na base, como é importante você trabalhar lá em cima, na alta complexidade, né? Aliás, a atenção básica, a gente vai ter aula falando sobre atenção básica, né? E isso é uma coisa que eu incluí no módulo de vocês, as turmas anteriores não tinham essa parte falando sobre atenção básica, mas a atenção básica, ela não é só o alicerce da saúde, como também é responsável em não permitir a complexidade, em não permitir que se chegue a uma complicação que pode levar a óbito. Numa vertente muito atual, a gente vê a questão do Covid-19. Tá? Covid-19, o Ministério da Saúde, lá no início do Covid-19, protocolou que na atenção básica as pessoas seriam acolhidas, seriam orientadas, fornecida a máscara, orientação, os primeiros acompanhamentos e mesmo que elas fossem indicadas para casa, no caso ela tá com sintomas, né? Ela foi orientada a se isolar em casa, a atenção básica faria diariamente um acompanhamento via telefone, né? Isso foi protocolado no início. Se isso estivesse acontecendo, a gente teria bem menos possibilidade de pessoas sendo entubadas, sendo levadas para UTI, né? E muitas vezes não voltando, né? Diz que Covid, quando a pessoa chega a ser entubada, dificilmente ela sai daquela situação, né? Normalmente evolui a óbito. Então, e a atenção básica também faria esse cuidado de dar a primeira medicação, como alguns municípios já estão fazendo no Brasil, né? Dar a medicação preventiva, ou primária, ou precoce, para que o indivíduo não evolua a complicações maiores, né? A um quadro fechado, a chegar ao segundo e terceiro nível, ok? Então, a Constituição brasileira, ela fala que esse é o dever do Estado. Ele tem que providenciar meios de saúde, e isso a partir dos anos 1988, tá? Quando a nossa Constituição ela é ela é construída e oficializada. A gente também tem, em 1989, o registro, olha que interessante, do último caso de poliomielite. Isso aí é resposta de quê? Resposta de campanhas de vacinação, de uma preconização de cuidado. O que é a vacina? Né? A vacina é uma forma de prevenção, né? É promoção e prevenção de saúde. Isso eu estou falando a linguagem mesmo de saúde pública, tá, gente? Desculpa aí, mas a gente já está se acostumando com a linguagem de saúde pública. A gente tem em 1990, quando a gente tem a realização da oitava conferência de saúde, tá? Porque elas são feitas regularmente, a criação da Lei 8080, que você vai ver em todas as provas que você fizer para concurso, tá? Dá uma olhada lá na Lei 8080 e depois o acréscimo que ela sofre, que é a Lei 842, tá? Essa lei, ela regulamenta os serviços e a participação da sociedade
e as bases do fundamento do que a gente hoje chama de SUS. Olha que legal, né? Muito interessante. Então, a partir daí, a gente tem as diretrizes. O SUS é o maior plano de saúde que existe. Todos nós pagamos, por isso todos nós precisamos usufruir dele, né? E ele está totalmente regulamentado a partir da Lei 8080. A gente fica por aqui então, tá bom? E espero que vocês gostem dessa aula, espero que vocês gostem de estudar esses parâmetros, tá bom? Um beijo para vocês, estou aqui para tirar dúvidas.